Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Então, olá meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, estamos aqui reunidos para estabelecermos essa conexão e continuarmos ligados na mensagem do Consolador. Lembramos sempre para que todos possam acessar o nosso canal no YouTube, assistam as palestras, tem muito material gravado lá, inscrevam-se, curtam a página, porque assim, cada vez mais vamos permanecer mais conectados, mais juntos. Então, que Deus nos ilumine nesse momento e que nós possamos, através dessas breves reflexões, abrir os nossos canais para a espiritualidade, para que nos inspire e possa estar conosco neste momento. Abrindo o nosso Evangelho, caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão repouso para suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, etc., encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isto foi o que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Foi isso o que levou Jesus a dizer: venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei por ele ensinada, ou seja, a lei do amor e da caridade. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, pois ele apenas impõe como dever segui-la. Então, essa mensagem que nos chega nesse dia de hoje vem justamente nos mostrar a importância que nós precisamos dar para essa fé que nós estamos trabalhando e desenvolvendo. A fé, ela não é algo que é imposto. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer para ela, tenha fé. Normalmente a gente faz isso, quando alguém está com alguma dificuldade, algum problema, a gente sempre diz, não, tenha fé que vai passar, tenha fé que vai melhorar. Mas a fé, ela é um processo de construção. Ela é um processo de construção individual. Ela não é imposta, ela não é algo que a gente possa dizer para as pessoas, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ter fé. A gente até pode dizer algumas experiências que nós próprios vivenciamos. Podemos dar o testemunho de como nós construímos a nossa fé, de como nós a desenvolvemos. Mas nós dificilmente vamos conseguir impor para as pessoas ou dizer para elas que elas devem fazer isso e aquilo e aí terão fé. Então, como ela é um processo de construção individual, o que nos cabe nesse processo todo? Nos cabe dar o exemplo, Porque quando a gente diz aqui, quando a lição vem e nos diz que nós devemos seguir a lei do amor e da caridade, é porque nós vamos professar a doutrina, professar a nossa fé, professar aquilo que a gente acredita, principalmente pelos nossos procedimentos, pelos nossos atos.
Nós vivemos num momento agora, né, nessa nossa existência, em que, como diz aqui, né, nessa lição, muitas decepções, muitas dores físicas, muitas perdas de entes queridos. E aí a gente fica imaginando como deve ser muito doloroso para aqueles que não têm fé, que não acreditam que a vida continua, que não acreditam que nós vivemos numa transição, num processo transitório aqui na Terra, como deve ser difícil enfrentar esses momentos de dores. Porque nós que acreditamos que a vida continua, que existe uma força maior que é Deus, que nos protege, que nos guia, que nos dá a liberdade para seguirmos a nossa existência, mas que ao mesmo tempo também nos oferece proteção e conforto, para nós é dolorido também. Para nós sentimos as dificuldades da vida, nós sentimos também tristeza, nós sentimos angústias, alguns dias estamos mais deprimidos, mais tristes. Isso é da nossa natureza humana. Só que como nós temos uma crença, uma fé, nós temos uma fé que nos explica, né, que nos diz por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos passando por tudo isso, nós nos sentimos confortados, consolados. É como a criança pequena, né, quando a gente pune por alguma travessura que ela faz, né, no sentido de educá-la, é muito importante que a gente explique para a criança, né, você está passando por isso, porque você fez isso, isso e aquilo. Então, por isso você está agora, nesse momento aí, sentando aí para fazer o pensamento, né? Pensar sobre o que você fez. Então, isso quando a gente explica para a criança por que ela está recebendo, né, aquela, digamos assim, aquele momento em que ela tem que parar, né, para pensar um pouquinho, né? Então, ali, quando a gente explica o porquê daquilo, aquilo faz sentido. Então, quando faz sentido, ela vai pensar na cabecinha dela aquilo que ela fez, né, ela vai retomar aquilo ali. Então, por isso que quando a gente vai educar uma criança, é muito importante esse processo de diálogo, né, de conversa, de explicar por que está sendo proposto para fazer desse jeito e não do outro, por que aquilo que ela fez não estava correto, quais foram as consequências daquilo, né? E aí, quando a gente explica, educa dessa forma, ela vai entendendo esse processo e vai mudando a sua conduta. E assim somos nós também na nossa existência, né? Quando vem uma crença, uma doutrina que nos explica, e não é só o espiritismo, né? As filosofias orientais já de muito tempo elas vêm explicando condutas que foram os próprios mensageiros que antecederam o Cristo, que reencarnaram aqui no plano terreno e trouxeram essas mensagens. Foram os mensageiros que vieram antes de Jesus para preparar o caminho para que quando ele viesse, a humanidade já estivesse, né, com alguns indicadores, com algumas ideias do caminho a seguir para o seu aprimoramento espiritual. Então, quando esses espíritos vêm e nos trazem explicações de por que a gente sofre, por que a gente está passando determinadas coisas, né? O que acontece, então nós nos sentimos esclarecidos e a partir disso, a partir da nossa mente mais esclarecida, nós enfrentamos os desafios da vida de uma forma diferente. Não significa que não vamos sofrer, não significa que não vamos sentir dor, não significa que não vamos ter decepções, mágoas, enfim, tudo isso a gente sabe que faz parte, né, da nossa existência e que também faz parte da nossa natureza humana sentir essas coisas. Mas na medida em que isso é explicado para nós, na medida em que a gente entende o porquê, o motivo dessas coisas, por isso que a fé nos sustenta, por isso que a fé nos torna mais preparados para enfrentar esses desafios.
Lembro daqueles episódios, né, quando o Chico recebia nas sessões mediúnicas as cartas das notícias, né, dos filhos desencarnados, que os pais iam muito aflitos nas sessões mediúnicas em busca de algum consolo, né, para entender, procurar enfrentar toda aquela dor, todo aquele sofrimento. E aí as mensagens vinham, né, e explicavam, e era como que se abrisse um véu, assim, aquela angústia, aquilo tudo se explicava. Aqueles pais eram consolados porque eles tinham provas, né, que seus filhos continuavam vivos numa outra existência, continuavam vivos num outro plano, porque o que é doloroso na morte é a gente, assim, pensar, né, que nunca mais a gente vai ver aquela pessoa amada, nunca mais a gente vai ter o contato com ela. E aí vem o Espiritismo, né, e nos ensina que a morte são processos de separação transitórios. São processos que nós vivemos em muitas existências, muitas mortes, muitas vidas nós tivemos, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, e que quando a gente sente, né, essa dor da separação, a gente sabe que ela vai ser uma dor que vai durar um tempo, mas nos consola que nós vamos um dia reencontrar essas pessoas que são amadas por nós, né? E aí a gente sempre tem que ter isso em mente, que nós estamos aqui reencarnados nesse momento tão singular que nós estamos vivendo, mas que ao mesmo tempo, na espiritualidade, nós temos muitos espíritos amigos, né, nos protegendo, nos consolando, nos ajudando, né, porque eles sabiam que nós iríamos reencarnar nesse momento bem decisivo da nossa trajetória espiritual, porque nós estamos vivendo um processo, digamos assim, muito profundo, né? Nós estamos limpando coisas nossas e do nosso planeta muito profundas. E a gente fica às vezes pensando assim, né? Meu Deus, parece que tá tudo enlouquecendo, parece que as pessoas estão enlouquecendo, parece que a gente fica assim, nossa, o que é isso, né? Mas a gente sabe que é isso, tem que vir para fora, A humanidade tem que se mostrar realmente como ela é, né? E o que ela precisa mudar. Outro dia eu recebi um pequeno vídeo que foi preparado pelo Unicef de um teste que fizeram, talvez muitos de vocês tenham visto esse vídeo. Vestiram uma menininha de 6 anos, bem vestida, né, bem arrumadinha, e colocaram ela em uma rua e ficaram filmando o comportamento das pessoas em relação a ela. Então, as pessoas olhavam para ela, se preocupavam, chegavam nela, perguntavam sobre onde é que estava a família dela, todo mundo muito solidário ali na volta da menina. Depois, pegaram essa mesma menina e vestiram ela assim mais com o rosto sujinho, com umas roupas assim mais maltratadas, né, como se ela fosse uma criança de rua. E foi posta no mesmo lugar. E aí as pessoas passavam e ninguém dava bola para a menina, ninguém, assim, ela era como se ela não existisse ali. Depois pegaram a mesma menininha, levaram para uma praça de alimentação num shopping, e aí de novo, né, colocaram ela lá, vestida com uma roupinha bonitinha, né? E aí ela começou a circular entre as mesas, e as pessoas também se comoviam, ficavam solidários, faziam carinho, conversavam com ela, perguntavam onde é que estavam os pais dela.
e ela assim, era muito, né, as pessoas eram muito atenciosas com ela. Depois fizeram a mesma coisa, fizeram na rua, né, vestiram ela com uma roupinha mais suja, com o rostinho sujo, e colocaram ela novamente a circular pelas mesas. E foi, assim, muito ruim a experiência, porque as pessoas começaram a hostilizá-la, além da indiferença, né, além da coisa da indiferença, começaram por hostilizá-la também. Então, tiravam a bolsa de perto, mandavam ela embora, né, diziam para ela não ficar ali, ao ponto que ela ficou tão assim que tiveram que suspender a testagem. A menininha ficou muito chateada, ela saiu meio que chorando assim do meio das mesas e aí interromperam o teste. E aí a pessoa que estava ali, né, fazendo o trabalho, depois ela comentou isso, né, o quanto que nós, seres humanos, nós nos julgamos às vezes tão adiantados e conseguimos, né, ainda carregar tanta hostilidade contra o nosso semelhante, né? O quanto que nós ainda precisamos evoluir, o quanto que ainda nós precisamos nos humanizar, porque nós ainda estamos muito, digamos assim, nessa coisa da materialidade, nessa coisa do egoísmo, né? Uma grande chaga que ainda assola a humanidade é o egoísmo. Então, nós reencarnamos, sim, né, num momento chave, onde a humanidade se mostra. Nós sempre tivemos momentos importantes na nossa história, né, as guerras, as disputas entre as nações, onde efetivamente a gente mostrou, né, a nossa natureza ainda selvagem, a nossa natureza ainda muito primitiva, né? Mas nós estamos nesse momento agora, né, que nós sabemos que é o momento de transição. Existem obras espíritas, né, que nos indicam que nós estamos vivendo esse momento de transição. Esse momento de transição da Terra para um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ele é um processo que vai durar muitos anos, né, muito tempo. Ele está acontecendo e justamente está sendo feita essa, digamos assim, nós estamos vendo efetivamente quem, né, segue nesse planeta de regeneração e quem não terá condições, né, de seguir. Porque não é uma punição, esses não é uma questão de afinidade vibratória. Nós não teremos os espíritos que não seguirem esse processo, né, de ascensão vibracional que o nosso planeta está passando, não haverá sintonia vibratória para que esses espíritos permaneçam aqui. É como se nós quiséssemos colocar um humano, né, no fundo do mar para viver lá, ou um peixe na superfície da terra para sobreviver lá. Não há condições, não há conexão vibratória para que isso aconteça. Então, como não há essa condição, esses espíritos que não se afinarem com essa nova condição vibratória do planeta terão que ser, né, vão encarnar ou reencarnar em outros lugares que comportem o seu padrão vibratório. Então, nós estamos vivendo esse momento, né? Nós temos, como foi dito antes, espíritos amigos que sabiam que nós estaríamos reencarnados aqui, né? E que nós estamos aqui nesse desafio por nós, para que nós possamos aprimorar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de fazer a caridade, a nossa capacidade de sermos mais solidários, mais humanos, enfim, tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinar, que o Cristo veio nos ensinar, né? Mas principalmente também estamos aqui nesse processo de auxílio para essa ascensão vibracional. E nós temos essa tarefa
né? E não é assim algo que nós tenhamos que fazer grandioso. É uma tarefa que vai ser executada no nosso cotidiano, fazendo bem aquilo que nós fomos desincumbidos a fazer. Se agora eu estou na incumbência de cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos ou aquelas pessoas que nos rodeiam, a nossa família, farei bem isso. E se eu tenho alguma outra tarefa no meu trabalho, farei bem isso. Então, é isso. E esse trabalho contínuo de autoconhecimento e de aprimoramento interior. O autoconhecimento e a autotransformação. Então, meus irmãos, claro que para atravessarmos todo esse processo, se nós tivermos fé, mais fácil, né? Nós vamos conseguir, assim como veio aqui a lição. O jugo será leve, porque nós teremos compreensão daquilo que está acontecendo. E aí, ao compreendermos, vamos encarar os desafios de outra forma. Então, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Agradecemos a atenção de todos e todas e que nosso Senhor Jesus nos ampare sempre, nos abençoe, nos dê forças, fé e coragem para continuarmos. E que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site